Paz seja com todos, irmãos. Nesses últimos dias a gente não tem muito tempo para poder ficar explicando muito. Então, irmão, eu vou tentar fazer um vídeo menor do que do outro que eu fiz sobre o dízimo, para a gente poder ganhar tempo. E eu espero que vocês em casa pesquisem os livros dos capítulos e versículos que a gente vem falando aqui no vídeo, que é para a gente poder ganhar tempo. Tem muitos irmãos que já estão se esforçando em outros assuntos, mas eu acho relevante ainda tratar desses assuntos, porque tem muitos irmãos que ainda estão presos ao sistema religioso. E vídeos como esse, simples, é bom, porque quando eu também estava praticamente quase preso no sistema religioso, se eu tivesse visto um vídeo mais ou menos parecido dessa forma como eu vou tentar abordar agora, me ajudaria no princípio, porque a gente está sempre buscando a verdade, e um conselho de um irmão errado pode te induzir ao erro, um conselho de um irmão bom às vezes pode te conduzir ao caminho da verdade. Mas, como o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque é dela que de mim testifica. Porque é de mim que ela testifica, desculpe. Então, irmãos, o assunto abordado de hoje vai ser sobre igreja, a palavra igreja no singular, a palavra igreja no plural, e os templos. Se a gente tem que frequentar templo, se a igreja e templo é a mesma coisa, se a igreja somos nós porque frequentamos igrejas ou não, questões relacionadas ao templo e igreja. Só o Novo Testamento é que vem falando de igreja. O Antigo Testamento fala-se do templo de Salomão, que foi construído. Antigamente tinham as tendas, né? Tenda da congregação, que era feita pelos levitas. Mas o que a gente vai abordar nesse assunto de agora vai ser a questão do templo e a questão da igreja. Principalmente a questão da igreja, porque muitos ainda não conseguem fazer essa diferença. Depois eu aconselho que os irmãos em casa leiam todo o capítulo, ou se de preferência leiam o Novo Testamento umas 10 vezes, que só assim fica mais fácil você entender se eu ou algum dos irmãos que estão pela internet estão falando realmente a verdade, e analise depois também, analise antes e depois. Capítulo 2, versículo 19, Jesus fala assim, Jesus, porém, respondeu, derribai este templo, em 3 dias eu o levantarei. Aí no capítulo 20, vem falando que os judeus disseram assim, e disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Eles estavam com uma dúvida a questão do templo de Salomão, mas Jesus não estava falando de templo de Salomão, porque ele já estava prestes a estabelecer um novo testamento, a nova aliança, com seu sangue. No capítulo 20, no versículo 21, o narrador, que é João, fala assim, mas ele falava do templo do seu corpo. Está entendendo? No Antigo Testamento, o rei Davi queria fazer uma casa, esse que é o templo de Salomão hoje, Davi teve a ideia de fazer. Aí Deus falou para Davi que ele não habitava em templos feitos por mãos de homem, que a terra toda era o estrado do pé dele, que a mão dele fez todas as coisas. Então, que tipo de casa um ser humano faria para Deus? Certo? Por mais que você põe tijolo, a gente pode morar nessa casa, mas Deus não mora, não habita nessa casa. E quando Jesus fala, derribai este templo, em 3 dias eu reerguerei, ele estava falando do corpo dele mesmo. Porque no futuro, quando ele morresse e a gente cresce nele para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que habitava em Jesus naquele momento, passaria a habitar em nós, que somos a casa do Espírito de Deus. Automaticamente a casa de Deus. Eu não fui feito por você, nem por ninguém. Nem minha mãe mesmo me fez. Ela me pariu sim, mas quem me fez foi o Criador. O Criador me fez, o Criador te fez, e todos os seres humanos, todos os animais, terra, ar, vento, água. E nós somos feitos pela mão do Criador. Então, se ele habita em nós, ele não habita em casa feito por mãos de homem, mas feito pela própria mão dele mesmo. Quando Jesus fala que ele não derribar esse templo em 3 dias eu reerguerei, ele está falando que ele ia morrer em 3 dias, e 3 dias ele ia voltar de novo. Ele está falando de morte e ressurreição dele mesmo. Depois eu aconselho novamente que os irmãos em casa leem todo o capítulo, que é para vocês entenderem o antes, o depois e o que a gente está tratando aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus vivo, que sois vós, é santo. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, que nós somos o templo de Deus vivo. Nós somos a casa de Deus, porque Deus habita em nós. Então, se Deus habita
em nós como todo, Jesus chamou de igreja. Eu junto com você, junto com um irmãozinho lá no Japão, o outro na Alemanha, o outro no Canadá, o outro na China, todos nós que cremos em Jesus, desde aquela época que ele morreu até a época que ele vem de novo, todos os que creram nele fazem parte de um corpo chamado igreja. A igreja, que as pessoas que a gente costuma dizer, vamos na igreja, a gente vai lá num lugar de cimento, teto, ar-condicionado, cadeira, ventilador, água, púlpito. Isso ali não é igreja. A palavra igreja é dada ao corpo de Cristo. Assim como Cristo é dado para a cabeça, que é o Senhor, nosso Senhor Salvador, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é o Cristo, nós somos a igreja. Se a gente pega o nome igreja e põe esse nome igreja num lugar de cimento, cadeira, ar-condicionado, é a mesma coisa que a gente botar o nome do nosso Salvador numa cabeça de cimento, ou de ouro, ou de pedra, ou de mármore. A gente está fazendo idolatria se a gente fizesse isso. Se a gente faz idolatria fazendo isso com a cabeça, que é o mestre, que ele está no céu agora e não está aqui, se a gente decide fazer uma cabeça de ouro, de prata, de bronze, de ferro, para adorar aquilo ali como se fosse a cabeça, como se fosse o próprio Senhor, fazer o cimento e chamar aquilo ali de igreja, a gente está blasfemando da mesma forma. O Senhor é santo, então o nome, o cabeça da igreja é ele. O corpo dele, que é a igreja, somos nós. Que nós somos também, para ele, santo. Então, por isso que aqui no 1 Coríntios, Paulo fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, que somos nós, é santo. Então, irmãos, é até uma blasfêmia. Por mais que a gente esteja na ignorância, na época, quando a gente não conhecia essas coisas, pelos falsos pastores, doutores, os lobos vestidos de ovelha que se intrometeram no nosso meio, nós aprendemos dessa forma, e o mundo todo também. Mas agora é chegada a hora dos últimos dias, e Deus ele iria levantar os verdadeiros adoradores para poder pregar a verdade nos últimos dias. Então, você, eu e qualquer irmão que está pesquisando, estudando nesses últimos dias, aprofundando, o nosso trabalho é mostrar para os nossos outros irmãos que ainda estão presos ao sistema religioso, que ainda estão presos ao engano, à mentira, à pressão da religião, o medo de morrer, o medo de ir para o inferno, porque ali o diabo, e eles falam mais de diabo do que no nome do nosso Salvador, e as pessoas acabam ficando contaminadas com isso. Nós, irmãos dessa outra galera, temos que tentar despertar essa galera, porque Jesus disse que não tem amor maior do que dar a nossa vida pelo nosso próximo. Então a gente nesse fim de tempo tem que estar se esforçando para poder alcançar esses irmãozinhos, para que todos nós venhamos a chegar ao conhecimento pleno do nosso Senhor e que venhamos todos nós nos salvar. Agora vamos dar um pulo aqui, ainda na carta de Coríntios, mas o capítulo 6, versículo 19. Ele diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Esse nosso corpo aqui, a partir do momento quando a gente aceita o Mestre, o nosso Senhor Salvador, o nosso corpo não pertence mais a gente. Por isso que a gente não pode se entregar à prostituição, ao vício, às coisas impuras dessa terra. E a gente tem que buscar nos santificar. Porque não é que se você se prostituir ou fazer alguma coisa dessa, você vai perder o espírito, mas você entristece o espírito fazendo essas coisas. Você, eu e qualquer um dos nossos irmãos. Então Paulo ele dá uma advertência na carta de Coríntios para a galera de Coríntios, que é para a gente tentar se santificar e guardar nosso corpo, possuir o nosso vaso em santidade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Em nós, no caso. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo? Então, essa frase aqui, claro que ele está dando uma exortação para a gente se empenhar com o Espírito e dar fruto, né, do Espírito Santo, que é longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio, essas características do Espírito Santo. Mas quando a gente adere o nome igreja,
para um lugar, então a gente está dizendo que aquele lugar é a igreja e nós não somos a igreja. Nós não temos que ir à igreja, nós somos a igreja. Uma sinagoga, um sistema feito de cimento, ar-condicionado, cadeira, não é essencial, não é necessário. Tanto é que Jesus não fez um templo, um lugar de cimento, cadeira, ar-condicionado. Nem ele, nem os apóstolos, nem os profetas, a não ser Salomão, depois quando reergueram o templo. E nem ninguém depois do Novo Testamento fez um lugar. Pelo contrário, os apóstolos iam nas sinagogas pregar o evangelho e eram expulsos de lá. Tomava pedrada, era paulada, ia preso, morreram por isso, por pregar dentro desse sistema a verdade. Mas se hoje tem uma divisão entre o clero lá na frente, que sabe das coisas, e os leigos que não sabem de nada, isso só mostra que eles estão presos ainda ao Velho Testamento, que se necessitava de um sacerdote entre eles dois. Na Nova Aliança, o sacerdote é o mestre. Ele é o sumo sacerdote. Ele já morreu na cruz e rompeu o véu. Agora nós temos acesso ao mestre.